Olá, tudo bem? Meu nome é Stefan Vargas e hoje eu vou fazer um tutorial para vocês é, com a integração do Sprite Kit junto com o Watch Kit. Vou fazer um joguinho para o Apple Watch. Vamos iniciar então, estamos aqui com o Xcode aberto. Vamos criar um novo projeto. Então, pode ser um single view app mesmo. Vamos dar o nome dele de carrinho. Vamos lá. Vamos colocar aqui na pasta mesmo. Ok, aqui está criado o nosso app já, o projeto já está feito, porém ele é um app como se fosse só para iOS. Então temos que criar uma target para o Apple Watch. Então vamos lá, para criar uma target é bem simples, a gente vai clicar nesse mais aqui. Vamos ver aqui, ó, tá vendo o WatchOS, que aqui a gente vai criar para o Apple Watch. Essa target aqui vai ser um joguinho em Game App que já vai vir com a integração junto com o nosso caro Sprite Kit. Vamos aqui criar, a gente tem que dar um nome nesse também, então vai ser carrinho Watch. Finish. Vamos lá, ativar a cena. Aqui, se vocês repararem, já foi criado aqui fora as pastas, essas três pastas que é para o iOS que a gente criou. Aqui vai estar as extensões e o arquivo para o Watch. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhadinha aqui na cena do Sprite Kit e a gente vai tirar esse Hello World aqui, a gente não vai utilizá-lo. O que a gente vai fazer é criar um Sprite Node, que vai ser o nosso carrinho, que a gente vai colocar aqui no meio da tela mesmo. Só que a gente tem que dar uma textura para esse. Então aqui temos texturas, porém a gente ainda não colocou nada na nossa pasta de asset, que está aqui junto com a cena. Tem uma pastinha de asset. Gente, aqui eu já tenho essa pasta, já abriu aqui, e é esse carrinho aqui que eu vou utilizar. Arrasta aqui para a pasta de assets, pode fechar a pasta. Agora a gente já tem um carrinho, então vamos lá. Volta para a cena, clica de novo aqui no nosso Sprite Node, e a textura dele vai ser o car. Está muito pequeno, vamos aumentar um pouco. Eu gosto também de 58 por 52. Então, um tamanho melhor já. E o que a gente tem que fazer também, muito importante, é colocar um nome, porque é assim que a gente vai identificar esse node que já está na cena no arquivo Swift da cena, que é o que a gente vai trabalhar agora. Primeira coisa, a gente não precisa de tudo isso aqui, que foi criado de forma padrão pelo Xcode, então vamos apagar isso. Primeira coisa que a gente vai fazer então é criar uma variável para o nosso carrinho. Pode apagar aqui, uma var car, e ele vai ser um sk sprite node. Ok. Agora, dentro do carregamento da cena, no CND de load, eu vou fazer o que eu queria ser o melhor procedimento para chamar, para fazer a ligação entre o que a gente colocou no arquivo de cena com esse arquivo em Swift. Então a gente vai fazer um loop e para cada nó que for um children, né, a cena é como se fosse o parent e a gente vai criar os children. Então todos os children que estiverem dentro dessa cena, cada nó que for children dele, a gente vai fazer passar por ele através desse loop. Vai varrer todos os nós. Então, como que a gente vai saber qual que é o nó que a gente procura? A gente vai criar um if. Então a gente vai pegar um nó pelo nome. A gente não deu o nome nesse nó lá na cena, que é o nome carro. Esse nome aqui, ó, mostrando para vocês. Opa, que nome que a gente deu. Então, por esse nome que a gente vai encontrar aqui. Então, se for o nome
Então a gente vai criar aqui uma iflet. Se algum sprite for um sknode com este nome também, foi esse node que a gente está procurando, então ele vai ser um sknode node mesmo, e a nossa variável char vai ser esse algum sprite. Prontinho, já está linkado. Agora vamos adicionar as funções auxiliares que vai adicionar o fundo, o background do nosso joguinho aqui. Então, vamos criar um espaço para funções auxiliares. E diferente do carro, que a gente colocou diretamente na cena e depois referenciou ele aqui no carregamento da cena, vamos criar o fundo totalmente de forma programática. Então, adicionar fundo, vai ser uma funçãozinha sem parâmetros, sem retorno, e esse fundo ele vai se mexer. O carro fica estático e quem se mexe na verdade é o fundo. Essa é a técnica que a gente vai usar no nosso joguinho. Então, esse fundo vai ser criado várias vezes, nesse caso aqui até 2 vezes. E agora vamos criá-lo, a gente vai criar uma variável que vai ser outro sprite node, sprite node, e a gente vai criar isso a partir de uma imagem que a gente vai pegar aqui. Então, por enquanto ela não está no assets, só está o carro. Vamos então aqui colocar a nossa road, que vai ser a via que esse carrinho vai andar. Então, vamos lá aqui, voltar em jogos. Então vai ser uma imagem chamada road. Muito bem. Agora vamos criar tudo que precisa para nosso carro. Vamos lá. Ele vai ter que ter um tamanho, né? Esse sprite vai ter um tamanho, vai ser um CG size. Vamos lá, o tamanho dele vai ser em CG float e vai ser o próprio frame que a gente está apresentando. O width vai ser o frame e a altura vai ser para a imagem ficar bonitinha no frame. Opa, vamos lá. Estou digitando errado, sem problema. Vamos começar de novo. Então aqui frame, a altura vai ser dividido por 1.5. Assim esse tamanho vai ficar bem legal o resultado dessa nossa fotinha. A posição vai ser um CG point. Opa, vamos lá. Um CG point. Aqui. Aqui que vai estar, exatamente. Outra vez float, e vai ser um CG float criado a partir do contador do nosso for, multiplicado pelo tamanho size do que a gente já criou aqui em cima na largura dele. E no y ele vai começar em 0 mesmo, na origem. E esse fundo ele precisa estar sempre no fundo, exatamente. Então, no plano que seria o plano Z, a gente sempre coloca ele no negativo, no menos 5, para exatamente não ficar na frente do nosso carrinho. E caso a gente tenha que criar, a gente tem que criar um nome, a gente tem que chamar ele em alguma outra parte do código, a gente vai dar um nome para esse fundo, vamos lá, em inglês mesmo, background. Está aqui adicionado o fundo. E agora vamos colocar esse nosso amigo fundo como uma child da nossa cena. Então, self adicionar e vai ser o fundo. Agora a função está pronta
e ela será chamada aqui na cena. Adicionar fundo. Porém, o nosso fundo ele ainda não está se movendo. A gente só criou um for para criar ele consecutivas vezes. Para criá-lo, a gente vai criar uma nova função. E essa função vai ser a função para mover fundo. Mais uma vez não teremos parâmetros nem retorno nessa função. E a gente vai usar algo aqui chamado enumerate child. A gente vai pegar todos esses fundos que a gente criou consecutivas vezes e vai criar uma funçãozinha já padrão, que é o enumerate child node. A gente nomeou, a gente lembra que a gente deu um nome, então vai ser por nome. Background, opa, escrito errado ainda. Background. E essa função vai ser da seguinte forma. Vamos lá. Então vamos lá, vai ser aqui um node. Vai parar, tá? Isso aqui vai ser stop. E o retorno disso vai ser void. Isso aqui. Void. In, aí vamos aqui criar um if let, background, vai ser esse node como um SK sprite node. E dentro desse if let a gente vai colocar as posições da nosso background. Aqui foi coisa mais aqui. Prontinho, vamos consertar. Position. Vamos criar um novo CG Point Position, que é aqui que a gente vai movimentar o nosso fundo. Então, posição dele em X. Vamos criar isso aqui melhor. Aqui a função aqui. Pronto. Agora a posição no X vai ser a posição dele próprio. No X com uma velocidade que vai vir aqui da direita para a esquerda. A gente ainda não criou essa velocidade, então vamos criar aqui uma variável velocidade fundo. Vai ser um CG float igual 5, vamos deixar 5.5, talvez a gente possa mexer nessa velocidade. Mas por enquanto vamos deixar isso aqui. Lá menos self ponto velocidade fundo, e ele não vai se mexer, não vai ter nenhuma movimentação da posição dele no Y, então a posição dele continua igual. Olá, bom, vamos lá. Continuando aqui, eu ampliei um pouco agora a tela para visualizar melhor o código. E continuando aqui, com o que temos aqui, o fundo já se move, porém ele só se move uma vez. Então temos que criar um if aqui, if position, isso é, o fundo na posição X for menor ou igual o tamanho dele, negativo dele, isso é porque ele vai estar já na parte de fora do eixo X. Então, no comprimento, vamos fazer com que ele seja novamente reposicionado na tela, dando assim o efeito que queremos de movimentação. Position. Vamos criar aqui float. Então vamos lá.
posição do fundo em X. Opa. É o tamanho dele, largura, multiplicado por 2, para que assim não tenha espaços. Como ele vai ficar estático no eixo Y, mantemos ele na posição padrão. Estamos aqui, temos o fundo, vou criar mais algum espacinho que depois vamos mexer nessa função mais um pouco. Antes de testar, temos que colocar essa função de mover o fundo no update, porque sempre que ele for chamar, tudo aqui vai ser chamado antes de atualizar os frames, assim o fundo vai se mexer. Aqui está o efeito do fundo. Agora vamos criar aqui a interação com o carrinho. Isso será feito através da coroa do Apple Watch, que se movimentará o carrinho para cima e para baixo. Esse vai ser o nosso próximo passo. Deixa eu aqui. Então vamos lá. Agora vamos começar o processo que vai fazer o carrinho se mover através da coroa do relógio. Primeiramente a gente vai criar um enum. Esse enum a gente vai chamar de direction, que vai estipular as direções que o carrinho vai. Nesse caso vai ser para a esquerda, direita, ou vai continuar no lugar parado, seguindo reto. Bom, depois disso, vamos criar mais uma função auxiliar, que vai ser de virar o carro. Nessa função não vai ter nenhum retorno, porém dessa vez ela vai ter parâmetro sim. Primeiro quem a gente está virando, que vai ser o player, que vai ser um SK Sprite Node, isso. E a direção, essa função vai receber a direção que o carrinho vai andar, conforme aquele enum que a gente criou. Então vamos criar um switch. E assim, caso o carrinho, esse switch será definido por virar direção, e caso ele vá para a esquerda, o player, que seria o carrinho, vai ter sua posição em Y aumentada. Ele vai para cima, o carrinho vai para a esquerda, que significa ir para cima da tela. Vamos lá. Vamos criar aqui agora o da direita, que o carrinho vai para baixo. Eu coloquei o valor 5 aqui, que é o valor que eu acredito que seja o mais viável para mover o carrinho. Vocês podem aumentar, mas o valor 5 dessa movimentação eu achei o mais equilibrado. Também vamos criar aqui para caso o carrinho pare, que vai ser o break desse switch. Vamos dar um espaço, a gente vai voltar essa função no futuro, mas por enquanto está aqui para fazer o carrinho se mover. Uma vez que aqui está pronto, o próximo passo será nós colocarmos essa função para junto com a coroa do relógio. Então vamos lá, para isso a gente vai ter que agora ir para o outro arquivo aqui, o arquivo de interface. A gente vai fazer algumas modificações nesse arquivo agora, começando que a gente vai criar uma variável para a cena do jogo. Aqui uma variável cena jogo para game scene. Então, vamos aqui, essa variável vai ser importante para ter o acesso, ter uma correlação entre a cena que a gente está mexendo, a game scene, e essa interface. Então vamos lá,
A gente vai pegar toda essa parte aqui agora, que é o carregamento da cena. A gente vai tirar daqui, e a melhor hipótese agora, o melhor procedimento é criar uma função para abrir a cena. Uma função abrir cena. Ela não vai ter parâmetros, nenhum retorno. E o que ela vai ter dentro é exatamente isso que a gente copiou, a gente vai colar aqui exatamente o que a gente recortou ali do alto. Com um detalhe, logo aqui em cima, a cena que ele está carregando nesse iflet, a gente vai falar que a cena do jogo é igual a essa cena do iflet. E aqui, onde a gente recortou a função, a gente vai abrir cena, a gente vai carregar essa cena. Agora, o próximo passo será criar a extensão que vai fazer o delegate da coroa, através dessa interface. Então vamos lá, criar essa. Eu gosto de, normalmente, acho que o melhor procedimento é criar essa extensão do lado de fora. Então vou criar uma extensão dessa classe interface controller, que vai ser uma extensão com o crawl, aqui ó, crawl delegate. E vamos lá, vamos começar. Primeiro, vamos pegar algumas funções. A primeira função dentro desse aqui vai ser se a coroa se mexeu. Então, agora a gente vai ver, conforme o delta, isso é, a rotação da coroa, se ela se moveu, ela vai mover o carrinho também. Para isso, iremos agora criar mais uma variável aqui, importante. Deixar ela private, mover. E o que essa variável vai ser? Ela vai ser uma variável que vai fazer a correlação com o nosso enum que a gente criou aqui. Vamos salvar a cena, que agora a gente pode ter acesso ao enum que a gente criou. Vamos lá. Direction. Stop. Vamos ver aqui se está tudo certo nessa cena. Stop. E aqui vamos agora trabalhar com essa interface através if. Vamos fazer assim, se a rotação for negativa, o carrinho mover vai receber à esquerda. Agora a gente vai aqui, cena do jogo, pronto, virar o carrinho, e aqui, cena do jogo, a gente vai ter acesso agora ao carro. Bom, e para ter acesso ao mover aqui, caso vocês repararam, o mover está dando um erro aqui. E vamos ver aqui qual o problema desse erro. Vamos resolvê-lo agora. Aqui, ó, o enum está dentro da classe game. Então vamos retirá-lo daqui e colocá-lo aqui fora. Assim, salvamos. E aqui, acredito que agora a gente vai ter acesso melhor. Aqui sim ao direct, ele começa como stop. Então, e aqui agora podemos ver que já temos acesso ao mover e ao direction que criamos, a enumeração que criamos. Agora, vamos fazer aqui, continuar o if, agora ao contrário, se o rotation é para o outro lado, que nesse caso ele considera o delta negativo,
Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, mover. É igual. Direita. E bom, praticamente vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. É só copiar essa função de novo, que estamos chamando, aqui dentro. Uma coisa que eu normalmente faço, caso vocês queiram, isso aqui é opcional, se vocês quiserem ter algum outro tipo de interação, uma que eu acho interessante é essa daqui, ó, interface, vamos procurar aqui, interface, device, achamos aqui, ponto, current, ponto, play, ponto, direction up. Isso é, toda vez que a gente virar a nossa coroa aqui para cima, indo para o carrinho para a esquerda, você vai ativar o sistema de notificação do seu watch. Então a gente pode também fazer isso aqui embaixo. Caso vocês queiram, fica bem interessante. Isso aqui a gente só vai trocar para direction down. Então quando for para baixo, ele também vai fazer, vai ativar as suas a vibração de notificação do seu watch. Agora tem mais uma função aqui dentro desse delegate importante, que é o crawl become idle. Isso é, quando ele estiver parado, o que ele irá fazer? Então, vamos de novo ter acesso ao mover, ele se torna stop, isso é, parado novamente, e mais uma vez a gente chama essa função aqui dentro para ter acesso ao carrinho da cena. Salvamos. Agora, importante também, a gente precisa, aqui logo abaixo do abrir cena, vamos colocar que a gente criou esse delegate. Aqui, crown sequencer, ponto delegate, e vai ser self, isso é. Ele vai controlar o próprio delegate que a gente criou aqui. Então aqui a gente está realmente colocando o delegate para funcionar. Agora, importante também é criar o foco desse delegate da coroa. E precisa ser o did appear aqui da interface. Então, temos que dar foco, o foco para que esteja funcionando a coroa. Então, vamos lá, vamos salvar e vamos testar. Aqui, esse sonzinho está avisando que o sistema de vibração do seu watch está funcionando conforme vira o carrinho. Legal. Agora vamos fazer outra coisa aqui, ó. Tá vendo que o carrinho ele sai da tela. Agora a gente vai fazer aqui de uma forma, criar uns limites para que o carrinho não saia da tela. Esse vai ser o próximo passo. Então vamos aqui, primeiro de tudo vamos voltar aqui para essa função e vamos criar aqui uma variável booleana chamada colidiu. Aqui vai ser uma variável booleana que vai começar como false. Agora vamos criar mais uma funçãozinha auxiliar, func, adicionar limites. Vamos lá, não vai ter um parâmetro. Enquanto vamos apagar tudo aqui e vamos criar essa função que tem como objetivo evitar que o carrinho saia da tela do seu watch. Então, a forma mais simples de fazer isso é assim. Vamos pegar a posição do carrinho em Y e se for maior
Essa altura aqui, acho que de número 145 já é ideal, já dá um efeito legal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar, vai falar que o colidiu que a gente criou vai receber true. E a gente vai fazer o carrinho voltar uma posição. Então ele vai perder alguma posição. Então ele volta. Vai dar um efeito parecido como se ele tivesse batido e voltado. Agora aqui. Aqui, criar. Ter o carro. Posição. Agora ele vai fazer o inverso. Podemos até copiar aqui. Não tem problema. A gente só vai mudar o que há de ser mudado. Então o carrinho, nesse caso, ele vai ganhar posição. E caso ele não esteja nessas posições, o colidiu continua falso. Ok? Agora a gente tem que colocar essa função de adicionar limites aqui dentro do update. E agora vamos corrigir aqui alguns erros. Bom, aqui faltou o y. Ok, tem dando outro erro aqui em cima. Aqui seria igual. Vamos ver. Corrigiu? Sim. Corrigimos o erro. Bom, está aqui. Agora você vê que o carrinho já não está mais saindo dos limites. Criamos limites. Ele bate e volta. Legal. Agora vamos colocar um policial, um carrinho de polícia para desviar. Para ele desviar. Esse carrinho da polícia vai ser como se fosse o obstáculo do nosso carrinho no jogo. Vamos criá-lo agora. Para isso, devemos fazer mais uma função aqui, que eu vou chamar de func. Func. Adicionar o carrinho da polícia. Não vai ter parâmetros, também não vai ter nenhum retorno. Vamos começar então essa função, que irá adicionar um outro carrinho, que seria o obstáculo. Ela vai ser bem parecida com a função que fizemos para o fundo, vai adicionar programaticamente esse carrinho, então está aqui, vou chamar ele de copy, e vai ser um SK Sprite, opa, tirar esse tracinho aqui, pronto, vai ser um SK Sprite Node, e o nome dele vai ser copy. Porém, a gente ainda não colocou essa imagem copy dentro da nossa pasta assets. Então, vamos aqui, vamos colocar aqui, ó, esse vai ser o carrinho que eu tenho aqui, prontinho. E agora vamos voltar ao código. Vamos continuar aqui. Vamos adicionar o tamanho do copy, que vai ser um CG size. O tamanho dele, eu vou pegar o mesmo tamanho que a gente colocou no nosso carrinho, 52, 58, 52. E também vamos criar agora a posição dele, que vai ser um CG float. Float, CG float. Opa, CG float. Random. A gente vai botar random a posição dele. Vai ser de menos 140. Isso aqui ele vai aparecer no eixo
ser a posição dele, que ele irá aparecer no eixo Y. E aqui vai ser, esses números vão ser dentro das faixas que aparece que está a pista. Então, entre menos 140 e 140. E agora, position, no eixo X vai ser estático, 200, e no eixo Y vai ser este random. Essa aqui vai ser a position, vai ser um CG point. Pontinho. E vamos adicionar ele como uma child da nossa cena. Daí já temos o carro, porém ele ainda não se move. Então vamos criar uma função, assim como temos uma função para mover o fundo, vamos criar uma função para mover o nosso carrinho. Então vamos lá, vamos criar uma função move copy. Tá aqui a função. Vamos fazer algo parecido que a gente fez com o fundo. Então, que é a função enumerate. Eu já vou pegar ela aqui pronta. Não, ela não vai mudar. A única coisa, já vou pegar ela aqui, vou colocar que ela é bem parecida. A única coisa que vai mudar vai ser essa questão que agora no enumerate vai procurar pelo nome copy, que é o nome que, aliás, a gente precisa colocar aqui, ó, copy.name, vai procurar por esse nome dentro das childs da nossa cena. Então vamos lá. Vamos lá, if let copy. Vamos lá. Tá certinho. Opa. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ponto position. Vai ser um CG point, onde a posição e a velocidade do copy. Vamos criar essa velocidade, que vai ser um pouco acima, um pouco diferente da velocidade. Opa. Um pouco acima da velocidade que temos o fundo. Vamos botar 2 pontos acima para dar a impressão de que o carro está mais rápido do que o fundo. Então tá aqui, criamos essa velocidade. Vamos criar um if para o carro reaparecer, assim como fizemos com o fundo. Aqui, o carro, estamos aí. Vamos criar um fundo para ele desaparecer depois. E vamos deixar mais um espacinho aqui. Vamos salvar. Agora essa função a gente vai colocar aqui dentro do update. Só que de uma forma um pouquinho diferente do que a gente colocou as outras.
porque a gente quer um certo delay, um intervalo, para aparecer um carro da polícia e outro. Então vamos criar aqui uma variável chamada de intervalo, e ela vai ser um intervalo de tempo, um time interval, e ela vai se inicializar com 0. Vamos lá. Agora aqui, a função update, aqui na função update, iremos mexer nela para que apareça. Então vamos pegar aqui o intervalo. Se o intervalo, opa, errado. Se o tempo corrente, que é esse tempo aqui, ó, do update, menos o intervalo, aí você consegue ter uma média para baixo. se o nosso tempo corrente menos nosso intervalo for maior do que 1, então temos que o nosso intervalo vai receber o tempo corrente da nossa update mais 1 e vai adicionar o carro da polícia, e aqui a gente vai colocar a função para mover o carro da polícia. Vamos fazer mais um teste. Ok. Tá vendo que agora já temos o carro adversário vindo no outro sentido para desviar. Porém, ainda não temos uma colisão. A gente está simplesmente atravessando o outro carro, tá vendo? Não temos colisão. Então agora a gente vai trabalhar com a colisão entre os carros. Bom, agora vamos criar todo o processo para que haja colisão entre o nosso carro e o carrinho da polícia que a gente acabou de criar. Para isso a gente vai ter que criar algo chamado category, bitmask category, que vai identificar as colisões tanto para o carro nosso e para o carrinho da polícia. Então vamos lá, vou criar duas variáveis. Opa, está em caps. Var. Nosso carro vai ser o carro, category, que vai ser uma UI int, elas são um bitmax, então são yint 32. Aqui int 32. É assim. E a gente pegará o primeiro dígito e vamos criar outra. Copy. Category. Será a mesma coisa, porém vamos focar a partir do segundo dígito. Vamos aqui criar o nosso bitmask e agora vamos adicionar essas bitmask tanto no carro quanto no carro no nosso carro quanto no carrinho que é da polícia. Vamos lá. A gente precisa ter, então esse carro agora precisa ter um corpo físico, um physic body, que vai ser uma SK. Physic body no formato dele próprio, o próprio frame dele. Vamos lá, car, e o physic body dele vai ter uma category bitmask
que foi aquela categoria que a gente criou aqui em cima. Ok? Então, vamos lá. Agora a gente precisa colocar o Physics Body no carrinho do copy. Então vamos lá na função onde a gente adiciona o copy aqui. Pode ser aqui mesmo, a gente vai começar a colocar as funções que criam um Physics Body para ele. Então vamos lá. Primeiro vamos dar a ele um Physics Body. Lá. 2K. Physics Body. Vamos criar para ele com um Physics Body sendo como fosse um retângulo, que seria o próprio tamanho dele. Por ele estar se movendo, vamos criar aqui um Physics Body dinâmico para ele. Vamos linkar o corpo dele agora com a categoria de bitmap que a gente criou lá em cima. Vou falar que é esse corpo que a gente criou. Ele vai ter contato com o do carro. Aqui agora a gente vai falar que o collision dele é 0, isso aí. Ele não vai ter colisão entre si ou com o mapa ou com mais nada. A gente quer que ele tenha só colisão com o carrinho, com o nosso carrinho. E vamos colocar um precision nele. Ver tudo, salvar, tudo certo. Agora, para que funcione direitinho, a gente precisa criar um delegate, esse delegate das colisões, que irá controlar o contato entre os corpos que a gente criou. Então vai ser uma extension, GameScene, SK Physics Delegate. Agora com esse delegate a gente vai começar a organizar a questão de contato. Então vai ter uma função, vamos já pegar pelo nome dela aqui, que é a função didBegin, que já faz parte desse delegate. Nela, vamos criar dois Physics Bodies genéricos, vamos chamar de primeiro e segundo. E agora a gente vai criar aqui rapidinho uma função. Eu vou copiar ela porque seria mais fácil, é melhor explicar ela do que ficar digitando, que é essa daqui. A gente vai criar um contato, um corpo de contato entre esses dois Physics Bodies genéricos. E contato corpo A pode ser tanto primeiro quanto segundo. É isso que essa função diz. Agora o importante, vamos criar um if aqui. A gente vai falar aqui o corpo primeiro. A gente vai linkar aqui o bitmask desse corpo primeiro vai ser o do carro. E ele não pode ser, ele vai ter que ser diferente de 0. E vamos lá, fazer a mesma coisa para o segundo. Category, bitmask. E nele com o carro do policial também. Se ambos forem diferentes de 0, logo vai ter contato. Então vamos dar um print para que a printar contato. Ok, feito. Antes da gente testar, vamos aqui colocar
o delegate para funcionar no scene de load, a gente precisa dizer, como a gente fez com o delegate da coroa, a gente precisa colocar ele aqui, mais algumas coisas importantes. Primeiramente, o self, isso é, a cena, vai ser o physicalWord.contactDelegate, isso é, a gente vai colocar esse delegate. Outra coisa importante, o physicBody da cena, esse é um SK, physicBody, criar um edge loop em volta dela, ponto frame, olha aqui o physicWord, vamos tirar a gravidade dele, senão você verá os carrinhos começarem a cair como se tivesse uma gravidade puxando eles, então vamos tirar. Opa. Aqui, body. Aqui nesse physicBody, vamos também tirar o collision do mapa. Aqui da nossa scene. Vamos lá, vamos testar. Agora vamos testar a nossa cena. Aqui, tá vendo que imprimiu, temos a impressão, já aqui o print dando contato. Agora, vamos fazer funcionar. Pegando passo aqui, realmente, agora a gente precisa não só printar, a gente precisa fazer alguma coisa com esse contato, como terminar o jogo, como dar um game over, é o que a gente vai fazer agora. Olá, então, gente, agora a gente vai criar essa função que toda vez que há colisão entre os carrinhos, o jogo termina para a gente poder depois reiniciá-lo. Para isso, a gente vai precisar agora de mais uma booleana, também iniciando em false, e também vamos precisar de algo que eu vou chamar aqui como restart, vai ser uma SK label node, uma SK label node, e essa SK eu vou criar aqui mesmo a parte visual da cena. Vou pegar aqui, tem a label, vamos arrastar para a cena, para fora do carro, para dentro da cena. Ela vai ficar mais ou menos aqui centralizada. Vamos lá. Vou escrever como morreu. Continuar. Aqui, vou colocar, vou modificar, vou colocar ela aqui, vou fazer algumas modificações nela. Vamos lá, cor, vou deixar em amarelo. Eu quero que ela esteja escondida. Vamos aqui alinhar mais um pouquinho ela. Vamos fazer ela aparecer de novo só para dar uma alinhada. Pronto, legal, aqui tá legal. Pode ficar escondida e vamos dar um nome de restart mesmo para ela. Ok, salvamos aqui. Temos aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente criou ela e a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez com o carrinho. Ligar o que a gente tem no código com o que a gente tem na parte visual da cena. Então eu vou copiar simplesmente aqui. Aqui nesse caso vai ser restart. Aqui vai ser alguma, vou rebatizar como alguma label. Aqui obviamente vai ser agora uma label, e não mais um sprite. E aqui o nosso restart vai receber essa alguma label.
Tá aqui. Pronto, agora a gente já linkou essa label que foi criada na parte visual com o código. Agora, o importante dessa booleana que a gente criou, isOver, é que quando ela for acionada, ela se tornar true, ela vai parar de rodar os sprites do jogo. Eles vão ter que parar de aparecer. Então, vamos colocar aqui no copy, if self.isOver for true, a gente vai falar que o copy vai sair da cena. A gente vai copiar isso aqui. E aqui no mundo a gente vai fazer a mesma coisa. Se ela for verdadeira, também o mundo para de começar. O próximo passo agora seria criar a função mesmo, que eu vou chamar de reset, que vai fazer a função que vai controlar esse recomeço do jogo. Essa função sim vai ter um parâmetro, uma booleana, não vai retornar nada. Agora vamos lá. O que eu vou dizer aqui? Tá? Se essa booleana for verdadeira, se o game realmente acabou, o nosso carrinho também vai ser removido da cena e eu quero que aquela label, start, venha para frente. Eu quero que ela esteja sempre à frente. Então eu vou colocar aqui o valor de 2. Fora isso, eu vou também colocar aqui, ó, restart. Se ela está verdadeira, eu vou sempre fazer o inverso. Aqui, o nosso game over. Se ela estiver escondida, ela vai estar falso. Se aqui for verdadeiro, aqui vai estar falso. Vamos aqui, restart. Aqui, vamos deixar ela possível a interação para o usuário. Então tudo vai ser determinado pela essa booleana, se o game está terminado ou não. E outra coisinha aqui, mais detalhe, não seria tão importante. Eu quero mudar a cor do background. Vou deixar ele preto. De padrão ele é preto, só que quando iniciar eu não quero mais que seja preto. Vou colocar aqui que o background de padrão seja cinza. Pronto, está aqui. Cinza, ok, está feito. Agora, aqui onde a gente criou nosso contato, a gente vai falar que o nosso isOver vai ser verdadeiro, o jogo realmente acabou quando teve o contato. E o nosso reset vai receber esse isOver. A game mudando todos aqueles parâmetros, toda aquela função, tudo aquelas variáveis que a gente criou. Então vamos lá. E eu quero que print esse isOver. Vamos aproveitar esse print e deixar ele aqui. Porém, eu quero que quando isso acabar, o player vai clicar no relógio, vai tocar na tela e vai reiniciar. Para isso, só mesmo na interface que a gente vai mexer. Porém, para mexer na interface, a gente tem que mexer também aqui na storyboard da interface. E para isso a gente vai ter que criar um tap gesture aqui, que vai reconhecer o clique. E esse tap gesture vai estar aqui abaixo da nossa cena. E vamos ligar esse gesto aqui na nossa função de interface. Vai ser uma action mesmo. Vou chamar ela de deu toque. Pronto, foi criado. Dá um espaço aqui. Aqui eu vou chamar o sender, que vai ser o tap, e eu quero que só seja algo que reconheça o tap, isso é o toque, na tela do nosso watch.
Aqui vai ser bem simples. Vamos criar um if. Vamos pegar a nossa cena do jogo, ponto. A label restart. Quando ela tiver aparecido, quando ela não estiver escondido, a gente vai abrir a cena. Ok? Vai ser isso. Então, vamos testar. Viu? Logo o carrinho apareceu, já apareceu aqui, morreu. Continuar. A gente vai clicar, o jogo vai continuar. Ele vai ficar desviando dos carrinhos. Aqui, os carrinhos vão estar passando. Opa, a gente vai desviar. E, opa, se tocou num carrinho, morreu. Continuar, o jogo reinicia. Então tá aí, gente. Fizemos aqui o nosso joguinho bem simples. Com o Sprite Kit dentro do nosso Watch. Espero que todos vocês tenham gostado desse tutorialzinho. E é isso aí, gente. Obrigado